Então, iremos iniciar neste momento, propriamente dito, o estudo Vencendo as Aflições na Vida, o assunto do nosso trimestre, e o assunto do dia de amanhã, da escola dominical de amanhã, que vocês estarão ministrando, será o crente e a enfermidade na vida do crente. O pastor Caramuru lembrou muito bem na semana passada que os grandes obstáculos, dois grandes obstáculos para o crente vencer, aliás, para o ser humano vencer, um é a morte, outro é a enfermidade, certo? Tanto para um quanto para outro existe uma solução, e essa solução está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o que nós devemos sempre frisar durante as aulas. Como nós vamos falar de enfermidade com os nossos alunos amanhã, claro, nós temos que tomar cuidado para não deixar que a aula seja apenas um desfile de testemunhos, embora os testemunhos sejam importantes, mas principalmente a aula deve ser cristocêntrica, ou seja, Cristo deve estar à testa de tudo, e não o inimigo das nossas almas, ou o diabo como sendo o criador das enfermidades, como sendo o espírito de enfermidade. Sempre lembrar, a saída para as enfermidades está em Jesus Cristo. E a semana que vem estudaremos a morte na vida do crente, a morte na vida, que para aquele que segue a Jesus resulta em vida. Nós aprendemos no trimestre passado que a morte também será extinguida, certo? Aprendemos no estudo do Apocalipse. Bom, nós sabemos que o homem foi criado perfeito por Deus. Desde a criação do Jardim do Éden, o homem gozava de uma comunhão perfeita com Deus e de uma comunhão perfeita com o seu próprio corpo. O homem, embora lavrasse a terra, ele não necessitava do seu suor para poder sobreviver. Ele tinha tudo à mão, ele precisava apenas cuidar daquele jardim, mas não precisava mais do suor do seu rosto tirar o seu sustento, a sua existência. Isso levou, em seguida houve a queda do homem, o pecado entrou na vida do homem, e a consequência dessa entrada foi exatamente a enfermidade. Então a enfermidade foi Deus que pôs no homem? Não. Quem pôs no homem foi o pecado, que na verdade não foi Deus que pôs. O homem permitiu que ele entrasse. E consequente a essa entrada, entrou também a enfermidade. Como nós vamos entender isso? Nós vamos entender que na vida do crente a enfermidade acontece. Nós tivemos aqui um grande exemplo de irmãos que vieram pedir a oração, irmãos que levantaram a mão pedindo oração por outros irmãos enfermos, irmãos que já estiveram enfermos e testemunham o poder de Jesus na cura das suas enfermidades. Tivemos exemplo que a enfermidade na vida do crente é uma companheira não desejada, mas real e presente. Então nós precisamos exatamente do poder de Jesus, do poder do nome de Jesus, para que as curas sejam feitas em nossa vida. Precisamos também da medicina, lógico, pois o poder de Deus ele age onde o poder do homem não consegue. Mas ainda existe a habilidade do homem para isso, lógico. Não devemos abandonar. Tem muitos irmãos aí que têm o hábito de simplesmente não vamos fazer a quimioterapia porque Jesus vai me curar. Calma, você está dando uma responsabilidade para Jesus quando o homem ainda não esgotou as suas responsabilidades e as suas habilidades. Você pode conjuntamente pedir o poder de Deus para a sua cura, mas não simplesmente jogar para Jesus. Por quê? Nós sabemos que Deus tem o poder para vencer a morte, tanto que tem que ele conseguiu vencer a morte dele mesmo, certo?
O poder que ele tem de vencer a morte é tão grande que ele não ressuscita as pessoas mortas, ele se auto-ressuscitou. Então nós sabemos disso. Nós sabemos que Deus tem o poder de operar curas, de curar as enfermidades. Nós temos em toda a Bíblia, desde o Antigo, o Novo Testamento e no nosso cotidiano, exemplos do poder de Deus na cura das enfermidades. Mas, no entanto, as enfermidades continuam vindo. No entanto, Deus tem o poder sobre a morte, mas a morte acontece. Todo dia, irmãos estão morrendo, estão falecendo, estão sendo promovidos para a eternidade. Então, existe a morte. Existe aquilo que é chamada vontade absoluta de Deus, é que o homem não morra, mas existe a vontade permissiva. Por conta da desobediência, o homem deixou que a morte entrasse na sua vida e, consequentemente, as enfermidades. Alguém aqui sabe qual é o conceito de saúde? Pois não, irmão. Pode falar. O bem-estar físico, mental e social. Exatamente. O pastor Caraburu, no esboço, ele colocou o conceito baseado num dicionário. Esse conceito do bem-estar físico, mental e social é o conceito da Organização Mundial de Saúde. Exatamente. Quando você está bem consigo mesmo, com o seu corpo, quando você está bem com a sua alma, e quando você está bem com as pessoas que lhe cercam, com que você se relaciona, pode-se dizer que você está saudável. Quando estivermos morando na Nova Jerusalém, teremos o exemplo de saúde perfeita, certo? Fisicamente estaremos perfeitos, porque estaremos num corpo glorificado. Mentalmente estaremos perfeitos, por quê? Porque o pecado não mais vai existir. E socialmente estaremos perfeitos, porque num grande coro estaremos louvando e engrandecendo o nome de nosso Senhor. Nós temos um grande exemplo de bem-estar físico, mental e social quando habitaremos a Nova Jerusalém, onde não mais haverá inveja, onde não mais haverá contendas, onde não mais haverá disputas pessoais, onde não vai haver dor de barriga, não vai haver dor de cabeça, não vai haver depressão, que aliás nos dias de hoje é uma das coisas que está crescendo cada vez mais. Eu costumo até dizer que hoje é raro encontrar quem não tem depressão. E fazendo um parênteses da depressão, o que é a depressão? A depressão é quando você está num sentimento de minusvalia, num sentimento você está dando um valor para você menor do que realmente você tem, um valor menor do que Deus lhe deu e um valor menor do que as pessoas lhe dão, e você mesmo está se dando um valor mais baixo do que aquele valor que realmente você tem. Isso é a causa da depressão, tá? É exatamente a grande quantidade de informações que nós temos que processar nos dias de hoje, certo? Nós não estamos conseguindo processar todas as informações. Agora tem uma coisa inédita, por exemplo, que eu estou vendo na minha vida: vendedor ligando para o celular. A cada 5 e 5 minutos é um corretor de imóveis. Antes eles ligavam para casa. Agora as entidades médicas, muitos funcionários, pessoas de lá de dentro, elas pegam e vendem cadastro. Como não existe uma legislação que impeça isso, eles vendem o cadastro para pessoas, vendedores, em geral, plano de saúde, vendedor de terreno no meio do mar, vendedor de avestruz, vendedor de, né, aquelas coisas, vendedor de sapo amestrado, de tudo. Então, às vezes você está atendendo, trabalhando, e o telefone tocando, você vai atender achando que é alguma coisa relativa ao trabalho. É uma pessoa oferecendo, e a pessoa não quer nem saber se você tem tempo ou não, quer logo jogar o seu. Chega uma hora que, somando tudo isso, você liga a televisão, notícia atrás de notícia. Você chega em casa. Eu lembro quando eu era criança, o que o meu pai tinha que pagar? Aluguel, água, luz, escola. Nós estudávamos em escola do Estado. Na época o Estado
fornecia uma boa... plano de saúde ele não pagava, nós utilizávamos os planos de saúde eventualmente, dependendo, se quisesse um médico especial, um médico particular, que era bastante acessível na época o preço de uma consulta. Então, assim, pouca coisa. Hoje eu chego em casa porque eu tenho de boleto, eu não aguento, eu falo, meu Deus, tudo isso eu tenho que pagar, certo? E olha, eu vou dizer, por exemplo, como médico eu tenho que pagar: Conselho Regional de Medicina, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia de Tornozelo e Pé, Associação Paulista dos Médicos Legistas, Associação Paulista dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Associação Paulista dos Servidores da Polícia Científica do Estado de São Paulo. O que mais? Olha, tem mais. Aí tem mais. Associação Paulista, isso só na profissão, certo? Como ministro tem que pagar também muitas vezes CDADB, e aí vai. Aí tem mais um monte de taxas. A esposa, mesma coisa. Escola para as crianças, plano de saúde, seguro do carro. Meu pai sempre teve carro, mas em cidades pequenas no interior, nos anos 60, você podia muito bem... Deixa eu dar uma abridinha aqui. Você podia deixar o carro na rua com a chave no contato, que raramente alguém roubava, certo? A casa que nós morávamos tinha um muro baixo na frente. Eu lembro, na cidade da Coritinga, e meu pai e minha mãe só passavam a chave à noite quando íamos todos dormir. Durante o dia estava aberto, a ponto que o vizinho chegava lá para conversar com a minha mãe e já ia entrando, certo? Se fosse a casa da sogra, já ia lá na cozinha, tudo. Era assim que funcionava. O vendedor ambulante, aqueles que iam de cesta vender alface, eles entravam, davam uma volta, iam lá para o fundo, mas iam entrando até a cozinha, ofereceu alface, almeirão, couve, geralmente as hortaliças. Então era uma época muito diferente da época de hoje. Hoje nós vivemos um período de muita tensão, muito medo, excesso de informações, que isso é muito importante para o inimigo, porque quando nós temos excesso de informações para processar, a tendência da gente é procurar diminuir o tempo em que nós nos informamos com a palavra de Deus. Principalmente, é a primeira coisa que nós tiramos. Quando nós temos muita conta para pagar, existe a tendência sempre de tentar dar um chapéu em alguma coisa. O primeiro chapéu que nós damos é na obra de Deus, infelizmente. E quando nós temos muita coisa para processar, procuramos na primeira coisa deixar de lado exatamente a palavra de Deus. Mas nós temos que lembrar o seguinte: a pior coisa que uma depressão pode dar em alguém é você chegar a um ponto em que a morte passe a ser uma aliada. Esse é o pior perigo da depressão. Depressão, acho que todo mundo aqui já passou. Existem momentos em que você está deprimido, momentos em que você não está deprimido. Mas o grau da depressão mais grave é aquele grau que o profeta Elias teve quando ele entrou na caverna, fugindo de Jezabel e pedindo para morrer. É um momento em que você considera a morte como sua amiga. E nós devemos considerar como amigo não a morte, nós devemos considerar como amigo no momento da depressão aquele que venceu a morte. Amém? Depressão é uma doença. Existem as depressões exógenas e as depressões endógenas. Depressão não é um espírito maligno, tá? Você pode orar para a depressão do mesmo jeito que você ora para quem teve um infarto, do mesmo jeito que você ora para quem teve um câncer. Você pode orar para alguém que está passando por uma depressão. Mas se você expulsar demônio do deprimido, você corre o risco de deprimi-lo mais ainda. Você está atacando um carimbo de endemoniado numa pessoa que está doente. Tá? O que acontece? Pois não, doutora? Em algumas igrejas que nós chegamos, corre esse risco. Né? Humanos, 20 anos de gente se
problemas, N problemas que aconteceram, entrou no estado depressivo, aí tira um ciclo de oração da igreja para orar a cada irmão que precisava do humano. Nós encontramos muito isso por aí. Aí vamos conversar com o pastor, explicar para o pastor que não é por aí. Existe um lado que tem a necessidade de procurar um médico, né? Dar acompanhamento com oração, mas ali é um momento de acompanhamento medicamentoso. E ainda o pastor ainda apoia alguém sair para ficar expulsando o demônio da irmã na casa dela. Assim, existe aquela depressão exógena que é a causada pelos fatores externos. É tribulação, é multa, é conta, é vizinho, é barulho. Essa é a depressão exógena. É a causada na maior parte pelo meio. E existe a depressão endógena. A depressão endógena acontece em muita gente, principalmente os latinos, certo? Os latinos que são oriundos da região do Mediterrâneo, é espanhol, é português, é italiano, é a chamada depressão endógena. A pessoa ela tem uma dificuldade de sintetizar uma substância chamada serotonina. Para essa depressão endógena é tomar remédio. E tem os remédios que fazem com que essa serotonina esteja num nível aceitável no corpo. Serotonina é a chamada droga, é a chamada substância do prazer. Então as pessoas que têm depressão endógena têm que ser tratadas com remédio. As pessoas que têm depressão exógena, elas têm que ser tratadas com psicoterapia. E as pessoas podem ter uma depressão mista, uma mistura das duas coisas. Ela tem que ser tratada com medicamento e com psicoterapia. Só que psicoterapia, para muita gente, é demônio, né, doutora Cléia? Terapia, para muita gente, é coisa do demônio, certo? Doutora Cléia, quem não conhece, é nossa psicóloga há pelo menos 30 anos, 25, um pouquinho mais. Outro dia, certo? E é crente desde que nasceu. Nasceu outro dia também, claro, recentemente. Pode dizer, irmã? Então, eu queria saber se a depressão não tem assim, não pode ter uma causa maligna. Assim, só assim, não tem uma causa maligna. Porque eu conheço um rapaz, eu estou até orando por ele, ele é bem jovem, não tinha assim, problemas sérios, estudava, está estudando para se formar e de repente ele caiu numa possessão, assim, que ele quer se matar. A mãe não deixa ele só, não pode deixar nada perto dele, ele não quer sair de casa, ele só quer ficar assim, deitado em casa e fica com... ele tem uma mania assim de achar que alguém quer matar ele, e a mãe até mudou de casa. Essa pessoa tem que ser levada com um profissional para fazer um diagnóstico. Quem faz o diagnóstico de depressão não é o doente, é o profissional que trata. Primeiro, tem que fazer um diagnóstico se é depressão ou se é outra patologia. Do mesmo jeito que as patologias ginecológicas têm, você tem várias doenças, você tem câncer de útero, você tem infecção urinária, você tem endometriose. As doenças mentais, elas têm uma gama de doenças, elas seguem um quadro clínico. É que até antigamente se divulgava que todo mundo é louco. Colocava a pessoa como num saco chamado louco. Isolava a pessoa num lugar chamado hospício, isolava a pessoa socialmente e a pessoa era tratada como um lixo social. Hoje não. Hoje vocês podem ver que os hospitais psiquiátricos estão cada vez mais fechando. Hoje vocês podem ver que a esquizofrenia é tratada em casa. Existe arsenal de medicamento já que faz com que a pessoa consiga ter uma socialização razoável. Eu conheço grandes médicos que estão trabalhando, certo? Mas não podem descuidar do seu tratamento. Então, nós temos que, primeiro, toda vez que a pessoa tem uma enfermidade, procurar fazer um diagnóstico. Uma vez não conseguiu se diagnosticar, aí sim você pode até imaginar que seja uma possessão demoníaca. Mas você não vai já taxar de possessão demoníaca qualquer comportamento estranho que você vê pelas contas. Já fez todos os exames, o medicamento está resolvendo, e ele
fica nessa possessão, ele não quer nem ouvir na palavra de Deus. Eu falei para ela que eu queria ir com a... Se alguém que tem a capacidade de expulsar demônios for atuar nessa pessoa, sim. Eu só estou querendo dizer o seguinte: você não vai chegar para uma pessoa deprimida. A pessoa deprimida, ela não está num quadro de delírio, alucinação. Você não vai chegar para uma pessoa deprimida e muitas vezes querer expulsar um demônio dela. Você corre o risco de deprimi-la mais ainda. Não, é isso. Eu sugeri que a gente fosse orar, uma equipe lá, só que ele não quer. Ele não quer. A alma, na verdade, não é de depressão. Me desculpe, nós vamos ter que falar de outras doenças. Mas em especial, pode até ter. Agora, precisa ter um diagnóstico de depressão. É muito errado hoje em dia. Tudo é depressão. É muito tá? perigoso. Né? É perigoso. Muito perigoso. Você tem que saber, já que você conhece a causa, então, se possível, manda no médico, verificar o profissional, do que falar alguma coisa e depois pode perder até a família crente, porque estão falando que está oprimido, não está oprimido. É o problema da doença. Só precisa tomar cuidado. Tem que ter um diagnóstico para se dizer o que trata. É muito comum a pessoa chegar para o médico e falar: doutor, o que é bom para dor de cabeça? É muito comum isso nos corredores. Doutor, o que é bom para dor de cabeça? Eu não sei o que é bom para dor de cabeça. Eu dormi nessa aula. Você precisa saber qual o diagnóstico da patologia que dá essa dor de cabeça. Tem coisa que para dor de cabeça não se faz nada. Tem coisa que para dor de cabeça tem que abrir a cabeça da pessoa e tirar o que está lá de dentro. Então, primeiro, tem que ter um diagnóstico. Se é uma doença que não tem um diagnóstico, aí sim, aí você pode até partir para isso. Quem assistiu um filme chamado O Exorcista? Esse filme chamado O Exorcista tinha uma moça que estava tendo um comportamento estranho. Aí a mãe era uma mãe de posses, levou para os melhores médicos, ninguém conseguia diagnosticar. Aí ela falou, aí procurou a igreja católica, no caso, né? Um filme de origem católica, mas dá para a gente entender. Procurou a igreja católica, e aí, no que chegou para a igreja, calma, não vamos ficar expulsando demônios sem saber o que é. A igreja mandou um padre que era psiquiatra. A igreja católica, para esse caso, mandou um padre que também era psiquiatra. Depois que esse padre, que também era psiquiatra, viu o quadro, ele falou: dentre as doenças psiquiátricas, esse quadro não enquadra nenhuma delas. Agora sim, vamos expulsar esse demônio. Esse filme é mais ou menos isso que acontece. Importante, primeiro tem que ter um diagnóstico. Se não tem diagnóstico, médico nenhum faz e nem ministro. Amém? Vamos voltar. Irmãos, só uma coisa. O assunto depressão é um assunto muito apaixonante, porque é o dia de hoje. Mas, infelizmente, porque eu tenho que continuar a aula, eu vou encerrar o assunto. Depressão, eu vou pedir para os irmãos, porque senão nós não vamos conseguir. Vamos continuar das patologias na aula. Agora, o assunto depressão, eu peço para os irmãos, nós temos que encerrar agora, porque senão nós não vamos conseguir ir para frente, tá bom? O irmão está dando uma visão do ponto de vista médico, claro que isso é correto, mas quando se trata de entrar no terreno espiritual, vamos orar, porque pode-se orar por um doente, a pessoa tem qualquer tipo de doença, que não seja demônio, doença física, pode-se orar por ele. Isso foi falado por mim, inclusive. E quando a questão é demônio, que a pessoa às vezes não consegue perceber, é necessária a manifestação do dom de discernir espírito. Se um crente pentecostal, acreditando nisso, ele vai orar por um doente e tem um demônio infiltrado, acumulado lá dentro, esse dom vai se manifestar, como aconteceu com Paulo. Quem diria que aquela moça era endemoniada? Esses homens que nos anunciam o Evangelho são servos do Deus Altíssimo. Quem dizia que era endemoniada se não fosse o dom de discernir? Então, além do poder para curar o doente,
É necessária uma manifestação do dom espiritual para discernir espírito. Muito bem lembrado, Glória. Agora, eu citei esse exemplo porque é muito comum. Depressão, como um diagnóstico instalado, é 30% da nossa população. Amém? De cada 10, 3 tem, certo? E a tendência disso, se a Terra não se ajustasse às nossas sociedades, principalmente se o poder da igreja não agir nas pessoas, certo? A tendência desse número é aumentar. Agora vamos voltar primeiro como a doença entrou no ser humano. Esquecendo a depressão, vamos falar sobre uma doença em geral. Amém? A doença entrou exatamente porque no momento em que o homem passou a se sustentar, a trabalhar do seu suor, ele quebrou aquele equilíbrio que ele tinha com a natureza. Mas espera lá, a doença, um vírus não dá uma doença? Um vírus dá uma doença. Uma pedra que cai na cabeça dá uma doença? Dá uma doença, é uma enfermidade também, certo? Tanto é que existem as doenças infecto-contagiosas, existem as doenças degenerativas e existem as doenças traumáticas. As doenças traumáticas são aquelas em decorrência de um agente vulnerante, um agente com energia cinética. É o acidente de automóvel, o acidente de moto, as quedas, os escorregões, os mal-jeitos. São as doenças traumáticas. O que isso teve a ver com a queda do homem? Com certeza, à medida que o homem precisou sobreviver secundariamente ao suor do seu rosto, as doenças traumáticas começaram a ter maior probabilidade de aparecer. O homem precisou lavrar a terra, o homem precisou sair daquele paraíso onde ele tinha tudo, precisou explorar, aí começou a acontecer os acidentes. Ah, mas o que isso tem a ver com as doenças degenerativas? Doença degenerativa é aquela doença que existe um desgaste na nossa máquina. Por exemplo, artrose. Quem tem artrose? Todo mundo vai ter artrose, uns mais, outros menos. Artrose é o desgaste das articulações. Uns terão mais, outros terão menos. Só não vai ter artrose quem morrer cedo, certo? É que nem cabelo branco. Só não vai ter cabelo branco quem morrer cedo. Só não vai ter ruga quem morrer cedo. É a nossa máquina que está se desgastando com o uso, certo? À medida que o homem precisou trabalhar mais para se sustentar, ele não tinha só que cuidar do jardim agora ele tinha que acumular, ele tinha que verter suor para o seu sustento. A máquina começou a se desgastar mais. Ah, sim, mas o que isso tem a ver com um vírus ou uma bactéria? Ah, certo. O homem quebrou o equilíbrio da natureza. Alguém sabe aqui o que é a chamada doença de Chagas? Doença de Chagas é uma doença, ela é uma doença sistêmica, tá? Ao contrário do que eu falo, é uma doença que ataca o coração. Ela não ataca só o coração, ela ataca também o coração, mas ela ataca outros órgãos do corpo, também com perigo tanto quanto o coração. Mas a doença de Chagas, ela é causada por o agente etiológico dela, o micro-organismo, é um micro-organismo chamado Trypanosoma cruzi. Isso. Cruz em homenagem ao Oswaldo Cruz, certo? E essa doença ela foi descrita por um brasileiro chamado Carlos Chagas, homenageado aqui em Guarulhos, por exemplo, com o nome de um hospital, uma fundação aí de concursos, Carlos Chagas, bastante avenidas. Foi a pessoa que descreveu essa doença, descreveu todo o ciclo da doença, achou qual era o bicho que dava essa doença e como esse bicho penetrava no ser humano. O Trypanosoma cruzi, ele penetra no ser humano como? Por intermédio de um vetor, que é um inseto conhecido como bicho barbeiro, ou em alguns lugares eles chamam de chupança, certo?
bicho barbeiro, por quê? Porque normalmente ele morde. A pessoa geralmente quando está dormindo, ela se cobre com alguma coisa, o que fica de fora é exatamente o rosto, e é no rosto que ele aproveita para ir lá e morder. Esse bicho barbeiro, ele é um inseto hematófago. Ele sobrevive comendo sangue. Então ele precisa chupar o sangue de alguém para se alimentar, esse bicho. E na hora que ele vai chupar o sangue do homem, ele transmite para o homem esse Trypanosoma cruzi, que vai desenvolver a doença. Irmão Alexandre, o que isso tem a ver com o equilíbrio natural? Interessante. O barbeiro já existia no Brasil antes do Cabral aqui aportar. O Trypanosoma cruzi já existia dentro do bicho barbeiro antes do descobrimento do Brasil. Só que tem um detalhe: os índios não têm doença de Chagas. Peraí, os índios não têm. Não, os índios não têm doença de Chagas. Quem tem doença de Chagas foi quem veio colonizar o Brasil. É interessante isso, por quê? O índio abençoado por Deus também é. Eu acredito que sim, mas por que ele não tem? Porque ele está em equilíbrio com a natureza. Ele não destrói a natureza. Certo? O bicho barbeiro, quando o índio estava aqui, ele tinha tatu para chupar o sangue, ele tinha onça para chupar o sangue, ele tinha todos os animais mamíferos de sangue quente da floresta que ele ia chupar o sangue. Ele não precisava ir onde estava o índio para chupar o sangue do índio. Ele tinha outros animais à vontade para chupar o sangue. À medida que o europeu veio para cá, o que o europeu foi? Devastando. Então o europeu chegava num lugar, derrubava a mata e os bichos e construía a casinha dele. Aquela casinha chamada de pau a pique, ou tapera, ou casa de taipa. Aquela casa que era feita o quê? Ela esquadrinhava com bambu, outro tipo de madeira, usava a taipa, que era o barro, fazia uma casa de barro, e depois acendia umas fogueirinhas em volta para dar uma cozidinha naquele barro, e ficava uma casa razoável. Aliás, é um tipo, eu andei lendo outro dia na internet, dá para construir até palácio por esse sistema, viu? É um tipo de construção até boa, certo? A Catedral de Campinas, aqui, ela é construída de taipa, e é uma catedral bonita. É que normalmente o sertanejo, o agricultor, ele constrói o mais simples possível por uma questão financeira, mas é uma técnica. Então o homem constrói essa casa naquele lugar, faz uma derrubada da mata. Onde que o barbeiro vai morar? Na casa da pessoa, dentro do oco daquele bambu onde ele fez aquela. É lá que o barbeiro vai morar. O barbeiro não tem mais árvore, não tem mais onde se proteger da natureza, ele vai morar na casa desse caboclo. E que bicho que ele vai chupar sangue? No que a pessoa chegou naquele lugar, derrubou a mata, construiu a casa dele, os bichos que moravam naquele lugar onde ele derrubou a mata para plantar, certo? Onde que foram parar esses bichos? Foram parar na mata mais longe possível. Aquele barbeiro, morando ali na casa dele, o que ele vai fazer para chupar o sangue dele? Vai chupar o sangue do morador já. A partir de então, aquele Trypanosoma cruzi, que ficava pulando de tatu em tatu, de onça em onça, certo? De bicho preguiça em bicho preguiça, sem dar doença, passou a entrar na corrente sanguínea do ser humano. Então esse desequilíbrio do ser humano com a natureza fez com que as doenças infecciosas tomassem espaço. O caso do bicho barbeiro é um caso típico. E também tem o fogo selvagem. A própria sífilis, para vocês terem uma ideia, ela existia aqui na América, mas ela não... O agente etiológico da sífilis, a bactéria que causa a sífilis, certo? Que é o chamado Treponema pálido, é um nome um pouco complicado. Ela já existia na América, só que aqui na América ela estava em equilíbrio com as pessoas aqui.
Aí veio um europeu para cá, manteve um contato íntimo com alguma índia, aí esse bicho entrou no europeu. Aí o europeu foi para a Europa e lá esse bicho multiplicou e ela se tornou uma doença universal. Por quê? Os índios, em termos de relacionamento afetivo, eles tinham um equilíbrio, eles tinham uma estabilidade de relacionamento. Os homens ou as mulheres não tinham rodízio de parceiros, não tinha promiscuidade nas tribos indígenas, certo? E nas famílias europeias, nas sociedades europeias existia. Então, um agente etiológico que aqui no Brasil, aqui na Terra Brasilis, aqui onde vivia os índios antes de Cabral, em toda a América, aquele mesmo bicho não causava doença aqui. Mas quando ele entrou no europeu, ele passou a causar toda essa epidemia que aconteceu. Hoje a sífilis está, de uma certa forma, controlada, mas já foi um problema de saúde pública muito sério. Exatamente por quê? Por conta do comportamento pecaminoso das pessoas. Outro grande exemplo é a AIDS. A AIDS, ela se desenvolveu por quê? A AIDS, ela estava lá na África, provavelmente em algum bicho, provavelmente no macaco, certo? Como ela entrou inicialmente no homem, não sei. De repente o homem teve contato sexual até com o animal, que aliás é um dos tipos de perversões que existem, conhecido na medicina como bestialidade. É um tipo de perversão da pessoa que gosta de ter contatos íntimos com animais, tá? E é mais frequente do que a gente imagina, viu? Tá? Não é uma coisa muito rara não, tá? Mas não é esse o assunto. De qualquer maneira, por conta, esse tal vírus entrou inicialmente no homem e se espalhou pelo mundo por conta do quê? Por conta da promiscuidade. Ah, mas também pode ser por transfusão de sangue. Mas o grande onda que espalhou a AIDS para o mundo todo foi a promiscuidade sexual. Então, está dando para entender o que tem a ver a doença com o pecado, entendeu? Não foi assim simplesmente, entrou o pecado no homem, entrou a doença, não foi assim, mas foi em decorrência da entrada do pecado, certo? Espero que os irmãos tenham entendido esse mecanismo, como a doença entrou no homem. Agora eu estou aberto a perguntas, os irmãos podem fazer pergunta nesse sentido. Os irmãos entenderam bem pelo jeito. A lepra, no caso, ela é ela é uma doença quase milenar, né? A lepra. O que tem? Uma doença milenar, antiga, uma das mais antigas. Certo. Então, como que ela persiste ainda até hoje? Não, ela não persiste, a lepra tem cura. A maioria dos leprosários já foram todos demolidos. Hospitais onde se cuidava de lepra, hoje praticamente não existem, viraram hospitais gerais. Aquele hospital ali em Jundiapeba, tem um ali, certo? No comecinho entre Mogi e Suzano, aquele hospital era de lepra, hospital Dr. Arnaldo, alguma coisa. Era um hospital de lepra, hoje ele é um hospital geral, certo? A lepra tem cura. E mesmo na época bíblica, a lepra tinha cura, tá? Tanto é que, não lembro aí, que até o pastor Serafim pode até procurar o versículo, que a pessoa tinha que procurar um sacerdote, que o sacerdote decretava, o sacerdote que ia exatamente examinar a pessoa e chegar à conclusão, ela está curada, sinal de que ela tinha cura na época. Mas hoje nós temos um arsenal de medicamentos que faz com que a lepra cure. O problema são as sequelas. Tá? Entendeu? Aquela pessoa que perdeu os dedos, perdeu parte do corpo por conta da lepra, a lepra pode ter sido erradicada nela, mas o dedo que ela perdeu não nasce de novo, certo? Então são as sequelas. A lepra ela não foi erradicada, ela está sob controle. O problema
da depressão, de todo esse mal que o homem pega, cada vez aumenta mais, por causa da própria competição. Um tem um, o outro quer ter dois, o outro quer ter três, o outro quer viver sugando o sangue do outro. Isso nós estamos acostumados. No Brasil é comum, né? Mas os próprios sugadores também vão ter problema de depressão, porque eles não vão se contentar com aquilo que eles pegaram. Então é uma desgraça que é como o irmão disse, ela é crescente, não vai ter limite, isso aí cada vez é pior, não é mesmo? Com certeza. Vai para a escola, para a faculdade, para isso, para aquilo, fazer isso, nunca para. É aquilo que nós falamos no trimestre retrasado, quando eu falei da mais-valia, tá? O objetivo do homem é colocar um valor acima do que ele vale e muitas vezes desvalorizando o seu irmão. Quando os irmãos até lembraram, ilustra bem os barbeiros da vida, né? Querem sugar o sangue. E isso acontece entre nós, infelizmente. Irmão Alessandro? Doutor, o senhor falou que a esquizofrenia tem uma gama de medicamento que pode se controlar. A esquizofrenia, a cura para a esquizofrenia, a própria esquizofrenia? Eu sou ortopedista, não vou dar essa resposta, tá? Mas não tem cura, tem controle. Quando o senhor falou da gama de medicamento, foi uma dúvida que pairou na mente. Primeiro, eu acabei de explicar para vocês, espero que os irmãos tenham entendido de como a doença entrou, o mecanismo em relação ao pecado. Só que tem um detalhe, nem toda doença que a gente tem é consequência do pecado. Nós ficamos doentes porque nós somos pecadores. Então a doença entrou na humanidade. Então eu procurei explicar para vocês porque não é uma consequência direta do pecado. Senão toda vez que nós ficássemos doentes, teria que ser por um pecado que nós... Então nós temos alguns exemplos bíblicos. Jó, Eliseu, o cego de nascença. Jó era o homem mais obediente a Deus que tinha na face da terra. Ele foi provado. Então muitas vezes a doença nos acontece para que sejamos provados. E outra, como por exemplo no cego de nascença, ele era cego, era uma enfermidade congênita, pode ter acontecido no ventre da mãe dele, ou não nasceu o olho. A Bíblia não é clara nesse sentido, mas a Bíblia é clara de que era de nascença. Aí vem alguém e pergunta, que pecado será que ele cometeu? Ou seus antepassados, que pecado cometeu? E a palavra de Deus é clara, muitas vezes isso acontece para que se cumpra a vontade de Deus, para que mostre o poder de Deus. Às vezes você fica doente para que as pessoas que o cercam vejam o poder da cura e passem a se entregar a Jesus. Essa semana eu tive a minha vizinha, são duas vizinhas, duas irmãs, elas moram no apartamento que faz parede com o meu, geminado ao meu. Duas católicas, andam com aqueles lenços, aquelas coisas. Elas congregam nessa mesma igreja aqui da nossa rua, mais para frente, São Carlos. Elas congregam lá, são, diria, duas carolas da igreja. Uma delas estava doente. Eu fui com a minha esposa fazer uma visita, orei por ela, ungi ela, e ontem ela se encontrou comigo no elevador agradecendo a oração, porque após a minha oração, ela melhorou aquele problema que ela tinha. E ela estava de viagem para o Oriente Médio, a turismo, com as duas irmãs, e graças à cura da doença dela, que era uma dor muito forte, ela pôde viajar. Hoje ela seguiu viagem, ela vai lá para Terra Santa, certo? Porque para eles aquela terra é santa, né? Aqui onde nós estamos não é. Eles vão lá encontrar Deus lá, né? Parece que aqui a gente não encontra, não sei. Mas de qualquer maneira, foi um testemunho, mostrou para ela o poder de Deus. Então Deus tem seus propósitos na doença, infelizmente. Só que a palavra de Deus é clara, Deus não nos dá dor que não possamos suportar. Então nós não podemos abandonar a Deus mesmo na doença. Por isso que eu fiz questão de colocar o hino 33, certo? O hino 33 não fala, que é um dos hinos sugeridos, mas embora ele não fale diretamente de enfermidade,
ele fala do acompanhamento de Deus na nossa vida. Ele fala de consolo, ele fala de adoção, ele fala de poder de companhia de Jesus na nossa vida, de que sem Jesus não podemos vencer as dificuldades da nossa vida, entre elas a enfermidade. O cuidado com a saúde é uma obrigação nossa. Infelizmente, devido a muitas palavras mal pregadas, faz com que muitos irmãos não cuidem da sua saúde. Muitas vezes nós jogamos a responsabilidade de cuidar dos nossos corpos para Jesus. Nós sabemos que Jesus cura, mas nós temos a responsabilidade de cuidar do que é dele. É muito comum nós dizermos, depois que morre, aquilo é pó. Aquilo não é pó, aquilo é obra de Deus. É pó, ao pó retornará, claro, mas aquilo é obra de Deus. Deus, quando me criou corpo, alma e espírito. Os judeus, eles são muito rígidos nesse sentido. Eles seguem aquele ritual de sepultamento do corpo, porque a explicação para eles é exatamente aquele corpo, embora não contenha mais aquela alma, embora só seja uma matéria inanimada, é criação de Deus e deve ser tratado com reverência, porque faz parte da criação de Deus. E aquele corpo um dia vai ser ressuscitado e transformado. Então deve ser tratado com reverência. Então tem gente que prega isso, né? Não, aquilo é só pó, pode jogar no lixo se quiser, pode jogar no Tietê. Não, tratado. E se morto, nós temos que tratar com reverência, muito mais ainda vivos. Por quê? Porque nesse corpo habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos um templo. Jesus cuida das nossas enfermidades. Ele levou para si todas as nossas enfermidades. Ele levou para si as nossas enfermidades, mas não levou para si o trabalho de cuidar. Ele consagrou um templo, foi consagrado, mas Jesus não varre o templo. Jesus não vem varrer a igreja. Jesus não vem pintar as paredes. São mãos humanas que fazem isso, faz parte do nosso trabalho. Nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Nós temos que ser como o mordomo mor. O Caraburu colocou muito bem no esboço nesse sentido. Nós temos a responsabilidade de ser o mordomo. O dono da casa é o dono da casa. Ele é responsável por toda a casa. Mas ele tem um mordomo. Ele tem um serviçal. Alguém de confiança que ele sabe que vai cuidar daquilo que é dele. Nós somos os mordomos do nosso próprio corpo. Nós somos como José era para Potifar. Nós somos dentro desse castelo, desta casa, que muitas vezes nós chamamos até pejorativamente de carcaça, mas na verdade é um castelo. Porque aqui que habita o Espírito Santo de Deus, nós temos que ser mordomos desse castelo e do castelo que são os nossos irmãos. Nós temos que lembrar disso, a responsabilidade. O nosso corpo físico, primeiro, ele não foi feito para durar para sempre. Se não é um agente infeccioso, se não é um agente traumático, tem um agente degenerativo, porque afinal o nosso corpo, mesmo dormindo, ele está sendo usado. Ninguém dorme parado totalmente. E mesmo dormindo, o coração está bombeando sangue. Esse sangue passando pelo sistema de vasos sanguíneos do corpo, esse sangue faz com que tenha o desgaste natural. Do mesmo jeito que a água, passando anos e anos por um cano, acaba acumulando aquela craca, principalmente aqueles canos de metal, acumula, anos e anos a água passando, acumula aquela craca. A arteriosclerose, certo? O colesterol, ele acumula. O colesterol é uma gordurinha que tem no sangue, ele dá tudo. Anos e anos passando aquele líquido por aquele encanamento, acumula. E aí chega uma hora que entope. Aí acontece como o nosso companheiro, o pastor Valdemar. Ele tem que ir num lugar para desentupir, certo?
Às vezes dá para o médico desentupir, às vezes ele tem que fazer uma chamada derivação, que é um caminho, uma ponte, utilizando outro vaso para vencer aquele entupimento. A ponte safena é nada mais, nada menos do que isso. É uma veia que eles tiram da perna e colocam lá no coração para vencer o entupimento. Às vezes dá para fazer uma angioplastia. O médico enfia uma coisa, quando chega lá no entupimento, ele infla um balãozinho e o balãozinho abre o entupimento. Mas aquilo é consequência de anos e anos o sangue passando por ali e deixando aquela sedimentação de colesterol nas paredes arteriais. Então isso é uma degeneração. O nosso corpo degenera. O desgaste das juntas. Quando nós tínhamos 12 anos de idade, a gente punha a mão no joelho e não sentia nada, né? Hoje a gente põe, depois dos 40, antes disso até, a gente põe, não parece que está quando a gente está ralando um queijo parmesão, certo? Ralando um queijo mineiro, quando não parece vidro moído, certo? É a degeneração. Nosso corpo não foi feito para durar para sempre. Depois da queda, ele passou a ter limitação. Deus cura? Deus cura. Só que tem um detalhe. Tem um limite. As pessoas que Deus ressuscitou, com exceção dos que foram arrebatados, as pessoas como Lázaro, por exemplo, foi ressurrecto, mas depois ele morreu. Foi colocado no sepulcro. A Bíblia não fala, mas morreu. Não tem nenhum registro que Lázaro foi arrebatado. Certo? O Lázaro, amigo de Jesus, né? Não o Lázaro aquele Lázaro nem não foi ressuscitado. O Lázaro da parábola do rico e do Lázaro. Mas depois ele morreu. As pessoas que foram ressuscitadas na Bíblia depois tiveram a sua morte. Senão estaria aqui sentado com nós o Abraão ali, o Moisés ali, o Adão, a Eva ali, estariam todos aqui, certo? Lógico, nós temos um fim. O nosso corpo ele tem um fim. O nosso corpo deve seguir um modelo determinado por Deus. Um modelo determinado por Deus, quanto mais nós seguimos, mais em equilíbrio nós estamos com as coisas de Deus. E as coisas de Deus, a natureza é as coisas de Deus. Deus fez todo o céu e a terra, a natureza, as aves, os peixes, os animais, e achou que era bom. Era bom porque estava no equilíbrio. Entrou o homem aí e transformou o bom em mal. É o receptáculo da glória de Deus o nosso corpo, não se confundindo com ela. O Caramuru colocou isso no esboço. O nosso corpo é o receptáculo da glória de Deus, não é concorrente da glória de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem gente que quer concorrer com o seu corpo com a glória de Deus. É o adorno exterior, é o modificar o corpo para ficar cada vez mais bonito, é a pessoa que quer chamar a atenção. Um corpo bem cuidado é uma coisa, um corpo exótico, modificado para se tornar uma coisa exótica, o centro das atenções é outra. A irmã Cleia foi embora? Olha que pena, eu ia discutir com ela uma coisa. Por que aquela senhora de 70, 80 anos de idade, secularmente, pinta o cabelo de roxo? De vez em quando vocês veem uma senhora, né, com o cabelo pintado de roxo. Vocês sabem por quê? Não. Para chamar atenção. Ela era uma mulher que, quando ela era jovem, onde ela passava, tinha alguém olhando para ela. À medida que a idade passa, o pessoal para de olhar, não chama mais atenção a beleza física dela. Ela tem que compensar, então ela pinta de roxo o cabelo, exatamente porque onde ela passa, ela percebe que estão olhando para ela. É uma forma de tentar compensar aquilo que ela perdeu. Uma pessoa inconformada com a modificação natural do seu corpo faz isso. Muitas vezes colocar prótese de silicone. Às vezes a pessoa pode ter uma deformidade de nascença que é aberrante. Isso sim, está autorizado. Às vezes uma moça ela pode ter os quadris muito grandes
e um busto desproporcionalmente pequeno em relação àquele quadril grande. Aí eu acredito que nesse caso ela está chamando muita atenção. Frente pode-se até fazer, mas isso depois de consultar Deus, depois de orar muito. Mas são casos em especial. Ou quando você tem um defeito de nascença. Às vezes você tem um nariz muito grande que onde você passa, você é motivo de piada, motivo de chacota. Isso é uma coisa. Você está tentando, você está usando uma reparação médica exatamente para deixar de ser exótico. Certo? Você não precisa necessariamente se conformar, mas tem gente que não. Tem gente que quer ser exótico e utiliza da medicina para se tornar cada vez mais exótico. A pessoa, ela não está cuidando do templo para que o templo habite o Espírito Santo de Deus. Ela está cuidando do templo para que o templo resplandeça mais do que a glória de Deus. Ela está cuidando da sua individualidade, certo? Cuidar do nosso corpo também, ele é um instrumento de adoração a Deus, e por si só, é bem lembrado, o nosso corpo ele é frágil, certo? Aqui, quem não tem carro? Poucas pessoas. O senhor não tem carro, mas anda de carro? Não tem. Não tem no momento. Eu ia dar uma que eu não tinha. No exato momento não tem. Poucas pessoas. Carro é de Deus ou não é? Não, pode ser de Deus. Quanto a isso não tem problema. Mas o homem foi construído para ter carro? Não. O homem foi construído para andar devagar. Eu dei plantão essa noite, essa madrugada, no Instituto Médico Legal. Eu vi bem lá o que a alta velocidade faz. Tá? Se o corpo, quando um carro bate, faz tudo aquilo que eu vejo lá, inclusive ceifando a vida da pessoa, é sinal de que o corpo humano não foi feito para andar rápido, não foi feito para andar de carro. Aliás, nem de cavalo. O cavalo é muito mais rápido do que o corpo foi feito. Certo? O corpo foi feito para caminhar e eventualmente uma corrida, para fugir de uma situação de perigo, para chegar mais rápido em um determinado lugar. O corpo humano foi feito para isso. O artificialismo humano que colocou o veículo mostra o quanto o nosso corpo é frágil. E não vai ser. Tudo bem, o ser humano tenta vencer essa fragilidade com equipamentos de segurança, cinto de segurança, airbag, e aí sucessivamente. Só que, à medida em que você vai desenvolvendo essas coisas, você vai desequilibrando a natureza em outras coisas. Esses equipamentos de segurança, que cada vez mais estão se desenvolvendo nos carros, eles são tirados de algum lugar e são da natureza. Então, cada vez mais, o homem, para consertar uma coisa que ele criou, fica aquela bola de neve. Ele acaba se desequilibrando mais na natureza. Hoje se fala muito em crescimento sustentado. Crescimento sustentado eu sou a favor. Crescimento ecológico, com controle da natureza, sou a favor. Só que uma coisa, com os objetivos que o homem está procurando hoje, é impossível você ter um crescimento sustentável. O homem vai ter que abrir muita mão das suas aspirações se ele quiser um crescimento sustentável. Amém? Nós temos que falar agora, voltando para o assunto, agora nós vamos falar de novo de cuidar da saúde mental. Saúde mental é doença, tá? Certo? É como diabetes, é como pressão alta, é doença. Você pode estar endemoniado? Pode. Você pode ter um diagnóstico de alguém capacitado da igreja? Pode. Agora, saúde mental tem que ser encarado como doença. A pessoa está com diabetes, chega aqui, ajoelha, o pessoal ora para que Deus cure essa diabetes. Agora, aquilo que eu falei no começo é exatamente,
É muito comum a pessoa estar com um problema mental, a pessoa ora para expulsar um demônio. Não é mais fácil pedir a Deus que debele a enfermidade, seja ela demônio ou não? A oração nunca deve ser esquecida, mas você deve procurar o profissional da área. Existem médicos psiquiatras, existem psicólogos, só que na igreja nós temos muitos irmãos e irmãs psicólogos. Tem até aquele pastor famoso, Silas Malafaia, ele é psicólogo. Então não existe conflito entre psicologia, psiquiatria com coisas de Deus, certo? Quantas vezes Jesus é um psicólogo na nossa vida, quando nós conversamos com Ele, quando nós deitamos no divã de Jesus? Aliás, eu recomendo, é um livro muito bom. A pessoa que o escreveu, tá? Ela caiu, mas assim, o livro não deixa de ser bom. Ela caiu em tentação, aquele pastor Caio Fábio. O nome do livro é da editora Vida, chama No Divã de Deus, tá? É um livro muito bom para se ler, certo? Não sei se eles se encontram, porque depois do que ele andou fazendo, não sei se ainda está nas cadeiras, mas o livro é muito bom de se ler. Foi escrito... É bom aconselhar ele a ler o livro dele, né? Oi? É bom aconselhar ele a ler o livro dele. Não, isso com certeza. É que quando ele escreveu, ele estava no caminho de Deus, infelizmente, mas ele desviou, certo? Aquele irmão que fez uma boa pregação, certo? Que é muito comum aqui, às vezes acontece. O irmão fez uma boa pregação, você sentiu o poder dentro da igreja, naquele momento ele estava nos caminhos de Deus. Se ele desviou, a partir de então, ele saiu dos caminhos de Deus. Mas não quer dizer que o que ele fez no momento que ele estava seja inválido, certo? Ele estava com Deus naquela época. Agora precisa realmente dele ler o próprio livro dele. Eu acho que ele deve até evitar, né? Certo? Mas é um livro bom para ler, certo? Que mostra como Jesus pode ser um bom psicólogo na sua vida. E mostrando por versículos, tá? Eu tenho um livro dele, professor, que tem por título O C. Oi? Eu tenho um livro do Caio Fábio que tem por título C. 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 Tem muita gente que fica apoiando a sua vida no C, né? Se eu não tivesse casado, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, aí nós vamos chegar para Adão e Eva, né? Se eles não tivessem desobedecido a Deus, bom, mas o fato é o seguinte, eles desobedeceram. O C não tem muito. Agora, lembrando que muitas invenções humanas são para procurar solucionar aquele vazio que o próprio ser humano fez para si mesmo. O ser humano, procurando se igualar a Deus, procurando a competitividade, procurando sugar do seu próprio irmão. Qual o objetivo disso tudo? Superar a vontade de Deus, procurar a eternidade material, ignorando ou se fazendo ignorar de que a eternidade da vida existe e está nas mãos de Deus e depende apenas da tua fé para abraçar isso, certo? As pessoas procuram soluções humanas para uma eternidade que existe, mas que não depende de soluções humanas, depende de uma solução divina. A solução humana para abraçar essa eternidade é apenas saber escolher entre o caminho da morte e o caminho da vida. E as pessoas com essa competitividade para procurar essa eternidade da sua vida, gera o chamado vazio espiritual. Vazio material é uma coisa. Vazio material é quando você está pobre. Está cheio de irmãos aqui que pode-se dizer até que estão vazio material. Estão devendo, ainda não receberam, estão sem dinheiro. Está cheio, mas estão dando glória a Deus. Não tem vazio espiritual. Não tem vazio afetivo. Estão aqui encontrando com seus irmãos em comunhão. Estão trazendo sua família para a igreja. Estão criando seus filhos dentro da palavra de Deus. Certo?
A conta bancária dele está vazia, está no negativo, certo? Tem lá os ex-colegas do bispo lá ligando: quando é que o senhor pretende pagar a fatura do seu cartão? Podemos considerar que seja hoje? Tá? Olha, se o senhor já pagou, desconsidere, né? Sempre aquela mesma conversa, certo? O cara está recebendo telefonema atrás de telefonema, certo? Mas está dando glória a Deus, está sendo um bom servo, está lendo a palavra, está vindo na escola dominical, está dando exemplo para a sua família. Pode ter acontecido que no momento a situação material apareceu uma brecha no material, mas a brecha do espiritual não. Agora, quantas e quantas pessoas materialmente não tem brecha nenhuma, mas espiritualmente não tem certeza para onde vão, não tem certeza se aquele amigo é amigo mesmo, ou se é amigo por causa do seu dinheiro, ou se é amigo por interesse, não tem certeza se aquela mulher que dorme com ele realmente o ama, ou se está por conveniência com ele, não tem certeza que o bom dia que os vizinhos dão para ele são bom dia mesmo, ou são uma forma de, quando precisar, ter paz com ele, porque quando precisar dele, nós estamos. Isso daí é vazio espiritual, isso é vazio afetivo, certo? É relacionamento baseado em aparências, baseado em conquistas humanas e não em conquistas espirituais. Pode falar, irmão. Professor Alexandre, o meu filho teve um dia que ele se levantou e ele estava todo preparado para procurar um médico, estava encontrando razão para a cabeça dele precisar de um médico. Mas a gente que é crente, fica orando a família, aquilo acelerou meu coração e eu não aceitei. Fui falar com ele, ele também não aceitou. Eu fiz um bilhete, quando ele saiu do banheiro, o bilhete estava na porta para se deparar com o bilhete e pegar. Eu cheguei aqui e pedi oração. Na rua, aqui perto, eu pedi uma oração, uma mulher que vestida assim, eu notei ela crente, e ela era crente mesmo, era até da igreja, de uma igreja aí, não Assembleia de Deus. Tudo bem. Resultado, o Senhor me deu um sonho, no sonho ele pôs um médico do lado, pôs o Senhor sentado numa cadeira, irmão Alexandre. Pôs o Senhor assim, pôs um menino assim, e uma mensageira para chegar e tirar o bicho da cabeça dele assim, ó. Então, eu naquele dia, eu ganhei graça, que eu não sei nem explicar, só Deus é quem sabe. Deus me abençoou, eu fazia uma ligação de que meu filho numa faculdade, com tanta dificuldade que ele teve para entrar, Deus abençoou ele em todos os momentos de problema, ele não deixou da faculdade. E o diabo estava querendo que ele se formasse e não servisse para nada. Porque um problema na cabeça, dependendo do que se mexe, anula a pessoa. E eu agradeço a oportunidade, porque essa é uma oferta mesmo para Jesus inteirinho, o que aconteceu, porque Deus é bom. Amém. Apenas lembrar o seguinte: nós não devemos negligenciar a saúde. Eu esqueci de falar uma coisa quando eu falei dos objetivos da doença. A doença também pode ser punitiva, tá? Nós temos exemplos na Bíblia, um dos grandes exemplos do rei Uzias, que dá lepra na testa. Miriam também, lepra. Exatamente. Ela desrespeitou a autoridade do próprio irmão e recebeu uma lepra por conta disso. Irmão da licença. Oi. O apóstolo São Tiago fez menção disso, porque quando a pessoa está doente, cuja doença é oriunda de um pecado, a pessoa sabe, porque geralmente a consciência está pesando, e aquele peso de consciência ele traz uma inquietação, e essa inquietação gera uma doença. Quando São Tiago diz: confessai vossas culpas, quando a pessoa confessa, ele recebe um alívio, aquilo sai, ele recebe o perdão, consequentemente abre as portas para... Inclusive isso foi colocado até no esboço, certo? Sobre a confissão, que ele recebe o perdão e a cura da enfermidade. Agora, não cabe a nós, já dou a palavra ao Dr. Valdir, não cabe a nós fazermos julgamento das pessoas, tá? Entendeu?
Eu já vi muita pessoa fazendo julgamento da doença de alguém em cima do pecado, aí de repente teve a própria doença. A pessoa que eu estou pedindo oração aqui para vocês, eu tenho certeza que ela teve um câncer no pulmão. Eu conheço essa pessoa. Essa pessoa só falta ser irmã consanguínea minha, certo? Entendeu? Eu tenho certeza que não foi pecado nenhum que deu aquilo. Qual é o propósito de Deus? Saberemos, com certeza. Deus tem o seu propósito. Mas eu vou falar, ela teve câncer por causa do pecado dela. Nós estamos acusando, nós estamos julgando, e um dia, com a mesma vara que nós estamos medindo, nosso irmão, nós seremos medidos. Foi o que fizeram os amigos de Jonas. Exatamente. Tá? Você pode ser medido pela mesma vara. De repente você começa a especular. Por que aquele irmão está sofrendo isso? É porque disso, daquilo. Um dia acontece na sua família. Você fala, mas eu sempre fui um cliente fiel. Mas pode acontecer na sua família. Antes do Namã, o Valdir quer fazer uma pergunta. Tem uma pergunta, uma colocação. Pois não. Na leitura da ceia, de toda a ceia. Examine-se assim A mesmo. gente tem que se examinar, porque senão, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Muitos fracos e doentes, bem os fracos. E muitos que dormem, tá? Porque são pessoas que não examinam. Agora, não cabe a nós julgarmos. Oremos pelos enfermos, tá? Se nós estamos orando, mas ele não vai curar se ele não tiver fé. A oração de um justo pode muito dos seus efeitos. Então, se a fé for minha, e se eu sou justificado pela fé, eu posso pedir a Deus que cure uma pessoa, até um ímpio. Se foi a minha oração que curou essa minha vizinha, foi a minha fé que curou, não foi a fé dela. Porque ela não é uma serva do verdadeiro Deus. O próprio Jesus, quando levaram aquele senhor lá na máquina, e enfiaram ele por cima do telhado, pela fé deles ele foi curado. Pela fé ele foi curado. A igreja, se a igreja tiver fé, ela pode abençoar uma pessoa. Com certeza. Mesmo ela não crendo. Aliás, nós estamos falando de catástrofe, de coisas ruins da humanidade acontecendo a cada vez mais. Eu acredito que a coisa não está pior por conta da oração dos justos, tá? Quem diz que o nosso país está cheio de defeitos, e tem corrupção, e tem crime, e tem isso, você pode ter certeza que se não houvesse oração dos justos da igreja do Brasil, com certeza estaria pior. Antes da irmã Namã, queria falar alguma coisa? Olha, professor, esse negócio de doença, isso é mistério, viu? Porque tem gente que nasce doente e morre, tem outros que morrem depois de idade. Então você nunca deve definir se é isso ou se é aquilo. É um mistério. Deus que sabe. Com certeza, mas tudo tem um propósito de Deus. Amém? A irmã pode fazer a sua pergunta? Eu quero falar, e eu tenho um testemunho da minha vida, né? Eu tenho um testemunho que eu tinha uma enfermidade que não tinha cura, era gastrite crônica, né? E o Senhor tinha um propósito na minha vida e falou para mim que só ia me curar se eu ficar firme com Ele. Depois que eu me afirmei, Deus me curou. Até hoje eu não sei curar. Glória a Deus. De qualquer maneira, independente do motivo da enfermidade, vocês concordam que a oração é sempre necessário para revelar uma enfermidade? A oração, ela pode não ser respondida por Deus como você pediu, mas ela sempre é ouvida por Deus. Pois não? E ela sempre se envolveu com relacionamento treinado. Em certos casos, Deus me incomodava fortemente, e
E eu nem sabia qual motivo. Fui levado, tomado, profecia e falava: confessa o teu pecado. Mas eu não me dirigia a ela, também não sabia se era para ela. Mas ela sabia que era para ela. Porque senão coisas piores vão acontecer. E ela não confessou. O que vem a você com essa minha irmã? Foi ela está em um estado deplorável, por causa do pecado não confessado. E Deus ainda tem misericórdia. De qualquer maneira, a lição que Deus quer dar, eu costumo dizer o seguinte: se Deus colocar uma enfermidade em mim, para que eu confesse o meu pecado a Ele, me conserte com Ele, e em seguida Ele me tirar a enfermidade, é Deus me dando essa missão. Deus está fazendo isso para me deixar frente a frente com Ele, para me resgatar. É uma forma, por incrível que pareça, de demonstrar o seu amor. Ele não usa intermediários para me dizer isso. Se não, ele usaria. Deus pode usar os vasos. Agora, ele não vai dar uma doença e para que as pessoas o julguem. Eu prefiro sempre o seguinte, é nessa linha: o irmão está doente, nós temos a obrigação como cristãos, como irmãos, e mesmo os não irmãos, de orarmos por ele, certo? Do mesmo jeito que nós oramos pelos nossos governantes, sendo ele crente ou não, nós oramos por todas as pessoas que nós podemos orar, individualmente, do qual nós lembramos em oração, certo? Irmão, dá licença. Deixa o bispo perguntar. Professor, duas coisas, assim, rapidamente. Uma que o irmão Valdir falou aí sobre a questão da doença, que há muitos fracos doentes. Essa fraqueza e essa doença, até mesmo uma pessoa veio a morrer espiritualmente, é porque se alimentou indignamente. Não é? Então é bom que isso fique registrado. Então, no momento da ceia, não é uma coisa assim, da ceia do Senhor, não é uma coisa assim tão rotineira como às vezes a gente vê aquela leitura rotineira toda vez lê, mas não é por acaso, né? E uma outra coisa importante... Aliás, aquela leitura é lida todo mês, mas o que aquela leitura é lida é para ser cumprida todos os momentos, tá? Você só lembra, muitas vezes você pode até lembrar só quando ela é lida, mas não cumpre entre uma e outra. A comunhão ela é celebrada uma vez por mês, mas ela é realizada diariamente. E aqui não é porque o indivíduo adulterou, tal, porque o pessoal só pensa no pecadão, não é como pintam por aí. Mas a tal da maledicência, a pessoa já está indigna, né? E outros que as pessoas qualificam de pecadinho. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção também é a questão do poder de Deus na igreja, quando o professor falou que só não está pior porque ainda tem justos orando, né? Observa lá, quando Abraão falava, conversava com Deus, se lá tiver 50, se lá tiver 10. Então a oração da igreja, em prol dos governantes, principalmente agora, que esse ano aqui que é eleitoral, é muito importante. Muitas vezes, o fato de você estar passando por uma dificuldade, por uma tribulação, por uma doença, é exatamente porque você é admirado por Deus. O exemplo do que aconteceu com Jó foi exatamente isso. Quem garante porque se aconteceu isso e está registrado na palavra de Deus, isso acontece outras vezes. Não tem nada que impeça do que aconteceu, a menos que a própria palavra de Deus fala que não vai acontecer de novo, certo? Mas nada impede que não esteja acontecendo. De repente você está passando por uma dificuldade e de repente é exatamente Satanás que está falando para Deus. Eu duvido que aquela pessoa deixe de ser fiel. A pessoa, não, ele vai ser fiel sim, pode pôr a doença que quiser, mas apenas não o mate, certo? Ele vai mostrar que é fiel. De repente isso pode ser tomado como um elogio da parte de Deus para a sua fidelidade. Não estou falando que doença é prêmio, mas você pode encarar por esse lado, certo? E outra coisa é que eu não vou entrar no conceito de morte, porque será a aula da semana que vem. Mas morte não é uma coisa ruim,
certo? Nós estamos condicionados à morte como sendo uma coisa ruim. Mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, é lógico, porque nós temos uma tarefa a cumprir, certo? Deus determinou que enquanto estivéssemos vivos, por isso que não é do agrado de Deus a pessoa que tira a própria vida, certo? O irmão? Mês passado apareceu uma congregação, o esposo dela estava quase se desviando porque não aceitava o câncer na esposa dele, já 7 meses só declinando. Aí na última semana que ele estava visitando ela, Deus avançou com o Espírito Santo em cima da cama, ela que já nem conseguia falar direito, ele renovou a fé e hoje está filho do Senhor. Ela partiu para a eternidade e ele pregou que foi uma bênção na vida dele. Glória a Deus. Outra coisa, eu tenho um exemplo de um grande amigo meu padrinho de casamento. Ele contou a história. Ele não era crente e a esposa era. Ele só pensava em jogar futebol, certo? Aí a esposa dele contraiu câncer. E a esposa dele sempre continuou dando glória a Deus apesar do câncer. A esposa dele foi recolhida, certo? A esposa dele foi recolhida. Mas o testemunho que ela deu durante o período em que ela esteve enferma fez com que ele voltasse para a igreja, certo? Fez com que ele aceitasse Jesus, aceitasse a Jesus. Ele nem era da igreja. E depois na igreja ele conheceu casou novamente. Hoje ele é um grande obreiro do setor da Lapa, tá? Para se ter uma ideia, ele é um obreiro tão importante que ele é o responsável pela construção do novo templo da Lapa. O que o pastor Adeli faz aqui em relação a esse templo é o que ele é no templo da Lapa. E era uma pessoa que para ele Deus era apenas a bola, certo? Gritava como torcedor, mas hoje ele grita dando glória a Deus, certo? Houve um objetivo. Quantos irmãos nos seus últimos dias são internados, e no lugar onde era internado, muitas almas se entregam a Jesus da enfermagem, de médicos. Eu já dei o testemunho daqui do diabo que tem que ter medo de mim, já dei para vocês. Eu era um médico aqui num hospital chamado Cruz Azul, e eu lembro que na época eu não era crente, era recém-formado. Fui atender uma senhora e pelas roupas dela, pelo jeito dela, tudo levava a crer que ela era crente. Aí você sabe como todo não crente gosta de dar uma cutucada no crente às vezes, né? Então eu resolvi dar uma cutucadinha, né? Aí eu falei, a senhora não tem que ter medo disso, a senhora só tem que ter medo do diabo. Ela parou e falou, eu não tenho que ter medo do diabo, o diabo que tem que ter medo de mim. Eu não era crente, mas essas palavras marcaram e ajudou no meu encontro com Jesus. Essa mulher, ela precisou ficar doente, passar comigo para me dar uma mensagem dessa. Ficou marcado, entendeu? Eu dou esse testemunho sempre. Com a doença, Deus sempre tem o seu propósito. E antes de dar a palavra, só lembrando uma coisa: a cura divina, ela não é atestado para a salvação, certo? Nós temos o caso dos 10 leprosos, um voltou para agradecer, e os outros 9? Se não voltaram para agradecer, provavelmente até esqueceram, né? Conseguiu o que queria, para quê? Outra coisa, cura não necessariamente é salvação. Nós tivemos um caso de um cego, que Jesus falou, a tua fé o salvou. Não falou a tua fé o curou. É diferente, certo? Jesus, ele salva e ele cura. Algumas pessoas ele salva e cura, outras pessoas ele só salva, outras pessoas ele só cura. Depende da oração do justo, depende da fé, depende de uma série de coisas do ponto de vista espiritual. Bispo? Nem sempre o médico ele vai parar para ouvir o cristão, pegar o folheto e tal. Mas o cristão, como paciente, o médico precisa ouvir.
Com certeza, mas muitas vezes, na minha época de não cristão, de médico não cristão, era comum eu receber folheto e assim que a pessoa saía, entendeu? Mas alguns casos Deus age de uma forma impactante. Esse caso foi impactante. Eu fiquei com uma cara de tacho, entendeu? Certo? Entendeu? Eu fiquei com uma cara de tacho. Eu plantei vento, colhi uma tempestade na minha vida, que marcou até hoje. Falei, a senhora não tem que ter medo da doença que a senhora tem, a senhora tem que ter medo só do diabo. Eu falei, não, do diabo que tem que ter medo de mim, porque eu tenho Jesus. Marcou. Meu pastor, doutor Marcelo, eu, morando aqui na Coab, tinha um síndico que ele cuidava do prédio. E um dia ele foi na minha casa, que ele recebia na casa da pessoa, e eu lá paguei para ele, preguei o evangelho para ele. E logo convidei para ser crente, ele não aceitou. Eu dei um Novo Testamento para ele, ele foi embora para casa. 8 dias depois, foi falado que o síndico sumiu. E todo mundo procurando, acharam ele no Parque Dom Pedro, com uma lata de soda cáustica ao lado dele, todo espumando. Aí disseram que foi ladrão, que fez isso com ele. Ladrão não vai se preocupar com isso. Foi ele que tomou, porque disseram que ele gastou dinheiro do prédio. Resumindo a história, eu orei 15 dias para poder Deus me mostrar onde é que esse homem estava. E foi encontrado ele no hospital que tem ali no Butantã, hospital, eu não sei o nome do hospital agora. Ele foi lá. E eu fui um domingo de manhã com uma pasta com folheto dentro da pasta. E eu ali procurando saber quem era a pessoa, e até que eu encontrei. Mas quando chegou no quarto para evangelizar essa pessoa, que eu já tinha evangelizado, ele não tinha tomado decisão, eu queria falar as últimas palavras. Aí o médico tomou conhecimento e falou para mim assim: aqui você não entra não, viu, pastor? Aqui não, pode ir embora. Mas eu não desisti. Eu fiquei ali por volta do hospital evangelizando. Quando foi mais ou menos 6 horas da tarde, já ele mandou me procurar. Falou, procura um pastor que está pregando o evangelho. Eu neguei, eu não quis que ele aceitasse. Eu não aceitei ele entrar dentro do hospital, na sala, mas eu estou arrependido. Os senhores conhecem esse pastor? Aí o pessoal começaram a me procurar. Eu não era pastor na época, eu era diácono. Mas eles não sabem falar pastor. Resumindo a história, ele me encontrou e convidou para ir lá falar. Lembrei até o nome do homem, chamava-se Jomires. E ali ele me chamou, eu entrei no quarto. O Jomires estava todo cheio de tubo, né? Eu perguntei, doutor, o que aconteceu com ele? Ele tomou só da calça. O senhor acha que ele vai sobreviver? Ele botou uma piadinha para mim, que não era muito fácil, mas ele ia tomar uma decisão, mas ele ia morrer. Aí eu preguei o evangelho para ele e preguei o evangelho para o Jomires. O Jomires não aceitou. Aí eu saí dentro do quarto. Quando eu estava no meio do corredor, ele voltou correndo e disse: pastor, volta depressa. O homem, eu acho que agora quer aceitar o Senhor Jesus. Eu cheguei e falei: Jomires, você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo? Peguei na mão dele e ele chorando, as lágrimas corriam, apertou minha mão, me dizendo, deu um sinal que aceitava o Senhor Jesus Cristo. Diante daquele fato, o médico disse para mim assim: olha, se esse homem desse jeito tomou uma decisão, é impossível eu ficar indiferente. Eu quero aceitar também o Senhor Jesus Cristo, pastor. E o médico aceitou o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, foi salvo o doente que tomou o sol da causa, porque foi salvo o médico. Então foi assim que aconteceu. É difícil às vezes acharmos os propósitos de Deus, mas um dia nós teremos a resposta, nem que for na eternidade. Eu gostaria de lembrar uma coisa, apenas um detalhe, que não é só uma questão de boa vontade da medicina. Hoje é um direito constitucional a pessoa ter um conforto espiritual no momento da doença. Então, em qualquer hospital pode ser pregado o evangelho. Só que existe uma coisa: existem regras de higiene que tem que ser seguida no hospital, e essas regras, elas são ditadas pela vigilância sanitária. Não é uma coisa... Então, para tal, quem quiser evangelizar em hospital, existem os cursos, aqui na nossa igreja tem, que é o curso de capelania.
você vai ter noção de infecção hospitalar, porque você não pode ir lá levar a palavra de Deus e levar bactérias que vão, certo? Ou você vai levar a palavra de Deus e traz bactérias perigosas de lá para sua casa. Então, esse curso de capelania, tá? É importante para quem quiser trabalhar nesse tipo de evangelismo, que é muito importante. Mas a pessoa tem que saber que ela vai entrar num ambiente onde não deve ser casa da sogra, tá? Certo? E isso daí não é uma regra que é o hospital que está pondo, é a lei mesmo que está pondo, impondo essa regra. Irmã? Pois não? Vou contar rapidinho. Em novembro, eu fiquei sabendo de uma amiga minha que estava com câncer. Aí eu fui visitá-la e quando eu cheguei lá, eu fiquei muito chocada com a aparência dela. E isso me fez muito mal. E eu fiquei estressada com esse problema. Aí causou enfermidade em mim. Aí eu passei a ter a pressão alta, coisa que eu não tinha. Pressão mexeu com todo o metabolismo do meu organismo por causa desse problema. Por causa da visita que eu fiz para essa minha amiga, que me chocou muito. Eu fiquei enferma. Eu estou tomando remédio, controlando remédio. Para evitar diabetes, estou em tratamento por causa desse. O que acontece às vezes é comum, aquele caso do irmão que faleceu e a esposa no dia ao ver ele falece também, isso é muito comum. Assim, pode acontecer o fato de uma adversidade de alguém mexer com você. Agora, de qualquer maneira, é isso que eu quero chegar primeiro. A doença existe nas nossas vidas, não simplesmente devemos virar as costas para ela. Devemos sim pedir a ajuda de Jesus para viver. Todo mundo aqui já ficou doente e todo mundo ainda ficará, certo? Morte é assunto da semana que vem. Todo mundo vai morrer, com exceção dos arrebatados. Mas é o assunto da semana que vem, certo? Mas todo mundo é uma convivência. Doença não é indicador de caráter de pessoa, tá? Lembrar isso, que no nosso meio é muito pregado isso. Indicação de caráter, quem é doente é porque não tem Jesus, não. Se fosse assim, Jó nunca teria doença. E Jó é um dos exemplos, é um dos heróis da Bíblia. Mas aí não depende também da doença, tem doença que é origem de uma vida desregrada. Não, isso sim, nós vamos chegar a isso. Mas não é necessariamente indicador de caráter, tá? O senhor gostaria que alguém falasse que esse problema da coluna do senhor é devido ao pecado? Não necessariamente. Não é indicador de caráter. Tem pessoas, como nós tivemos exemplos bíblicos, como eu dei alguns exemplos, tem doença que só dá em ambientes promíscuos, certo? Doença venérea não dá em casal estável. Como é que uma doença venérea pode entrar num casal? Voando? Não. Entrar porque houve alguma promiscuidade, ou dele, ou dela, ou de dois, não é? Cirrose. A cirrose pode ser de medicamentos. Mas geralmente é de álcool. Não, mas ela pode de medicamentos, e a cirrose pode ser de um anestésico tomado pela pessoa, como ela pode ser secundária a uma hepatite que é de origem viral. Você pode ter. A cirrose é uma fase mas não necessariamente, por isso que eu estou falando. O pastor foi muito feliz nesse exemplo. O seguinte: fulano tem cirrose, você já vai, ele é bebum. Não necessariamente. Entendeu? Doutora Elizabeth teve câncer de pulmão. Ela não é fumante. Ativa, pode ser passiva, né? Sim, mas independente disso, entendeu? Doença não é indicador de caráter. Nós temos que ensinar isso para os nossos alunos. E a cura divina não é necessariamente, não é sinal de salvação. Você pode ser curado e simplesmente não agradecer a Deus, não voltar para agradecer a Deus e não aceitar a vida de Jesus na sua vida. Bom, o tempo já está esgotado. Eu vou pedir agora para o pastor Serafim terminar